Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui pelo nosso canal no YouTube. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre fazemos, agradecemos aos amigos espirituais desta casa por esta oportunidade de estudo e que eles possam nos intuir neste singelo trabalho. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a última parte, a terceira, sobre a explicação da parábola do semeador. Assista este vídeo até o final e caso você não tenha assistido as duas partes anteriores, fique à vontade, o link está logo abaixo. E como falamos no vídeo anterior, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 13 a 20, nós encontramos este relato. Vamos repetir. E disse-lhes: Se não compreendeis esta parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho onde a palavra foi semeada são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também, as que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas acrescenta Jesus: há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão frutos, um 30, outro 60, outro 100. E, caros irmãos, neste vídeo de hoje, vamos detalhar um pouco mais sobre os 4 solos indicados na parábola do semeador. Vamos identificar a lembrança de que esses solos indicados na parábola referem-se à diversidade evolutiva, intelecto e moral presente na humanidade terrestre. Sabemos que mais dia ou menos dia, todos nós que temporariamente estamos habitando o planeta Terra, haveremos de desenvolver o necessário aprendizado espiritual, seja por imposição da lei do progresso que alcança todos os seres da criação, seja por uma necessidade íntima. E Jesus classifica os solos em 4 tipos, como já vimos. Aqueles que se encontram à beira do caminho ou estrada, os pedregosos, ou com os espinheiros, e os férteis, que por sua vez indicam variados níveis de fertilidade, a diversidade do mundo. Uns produzem 30, outros 60 e outros 100. E os 4 solos, estes solos indicados na parábola do semeador que estamos estudando, ao mesmo tempo que faz referência a essa diversidade, nós precisamos, ao mesmo tempo, não só entender a diversidade, mas aprender a conviver com essa diversidade. É muito simples conviver com aquele que pensa da mesma maneira. Difícil é conviver com irmãos em humanidade que têm internamente vários tipos de semente, que caminham por solos os mais diversificados possíveis. Mas cada um está no seu tempo certo,
Cada um está no seu momento escolhido para estar. O respeito é necessário. O entendimento, o acolhimento, afinal, é caridade. E em relação ao simbolismo indicado nesses diferentes tipos de solo, nessa interessante parábola, Jesus retrata de uma forma magistral o efeito moral que cada um desses tipos de solo fazem referências à parábola, aonde é anunciado no Evangelho do Cristo. Conforme a má ou boa vontade na aceitação dessa palavra de Deus, do ensinamento de Jesus e a maneira como nós procedemos após termos ouvido, termos o conhecimento, nós podemos ser classificados como homens à beira do caminho, aqueles que estão no pedregal, no espinheiro ou na terra boa. Simples assim. Na primeira classificação, refere-se aos indiferentes, isto é, aquelas pessoas que ainda estão na imaturidade, não preparados para tal semeadura. São pessoas que se expressam mais pelo estômago, ou pelos desequilíbrios do sexo, cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. São aqueles homens que vivem exclusivamente a vida material. A segunda diz respeito a uma classe de pessoas de entusiasmo fácil, que, ao se lhes falar do Evangelho, eles aceitam prontamente, com alegria, com felicidade, mas não encontrando dentro de si mesmas as forças suficientes para vencerem o comodismo, aqueles vícios enraigados no homem velho, os maus desejos. Esses indivíduos, esses nossos irmãos, sentem-se incapazes de empreender a reforma de seus hábitos, a melhoria de seus sentimentos. E, se acontece algo que gerem incompreensões e dificuldades por causa da palavra, da doutrina que professam, eles esfriam de uma vez, voltando simplesmente para as lamentações da própria vida. As da terceira espécie são aquelas pessoas que, embora já tenham tido notícias dos ensinamentos evangélicos e os admirem, e os louvem até, sentem-se, todavia, demasiadamente presos às coisas materiais, que consideram, lamentavelmente, como coisas mais importantes do que a formação de uma consciência espiritual. O medo do futuro, a luta pela conquista de garantias pessoais, vantagens da terra, sufocam no nascedouro sentimentos mais nobres da caridade ou qualquer movimento da alma que implique na renúncia aos seus queridos e apegados tesouros terrestres. Porém, os definidos por último no terreno fértil personificam aqueles adeptos sinceros, nos quais as lições do Mestre Divino encontram magníficas condições de receptividade, de acolhimento. São aquelas pessoas que abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam no sentido de colocar esse ideal cristão em prática. Embora sofram os tropeços e fracassem algumas vezes, são pessoas que perseveram, que têm ânimo, resultando o seu trabalho em abençoados frutos de bondade e de amor ao próximo. Jesus nos lembra: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Que terreno estamos nutrindo dentro de nós? Sabemos que o melhor é o terreno fértil. Temos a semente do conhecimento. Temos a oportunidade bendita de uma nova existência. Vamos semear o bem para colher o bem. E estas, caros irmãos, são as nossas reflexões para o dia de hoje. Se essa mensagem fez algum sentido para você e você julgar que também ela possa ser
divulgada para algum conhecido, fique à vontade, compartilhe, deixe abaixo os seus comentários. Que possamos agradecer mais uma vez a oportunidade deste trabalho de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Fiquemos em paz, um abraço fraterno em todos e espero revê-los na próxima semana. Fiquem bem e continuem se cuidando.